Mas seja convosco, graças a Deus, por mais essa oportunidade de estarmos aqui em sua maravilhosa presença para tratarmos de assuntos concernentes à sua palavra. E hoje iniciaremos aqui uma série de estudos competentes aqui à biologia e trataremos aí de alguns assuntos preliminares. Então aqui, dentro desse aspecto inicial, todos concordam que a Bíblia em si, ela é um livro singular. Além desta singularidade no que compete autores, eruditos, especialistas também declaram que a Bíblia, apesar de ser um livro muito antigo, continua sendo um verdadeiro best-seller. E isso por a sua veracidade, a sua complexidade e a sua atemporalidade. A Bíblia é um livro atemporal. E a Bíblia nos ensina, dentro de um aspecto total, como que o homem ele deve ter a sua vida sobre essa terra, dentro de um aspecto de sentimento, de moralidade, de ação neste mundo, o que vigora a sua atitude um para com o outro. Então a Bíblia em si, ela é um legado deixado para o ser humano. No entanto, ao longo de muitos tempos, nós temos aí levantes contra essa literatura, mas nunca com êxito, até porque essa literatura, ela vai sempre tratar de forma atual de fatos de tempos idos, mas no que compete à sua veracidade, que foi por inúmeras vezes colocada em xeque, a Bíblia, ela sobrepôs tudo isso, né? Em certa ocasião, Jesus dizia aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes em mim e a minha palavra verdadeiramente, sereis meus discípulos. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, a Bíblia, ela vai tratar única e precisamente daquilo que é a verdade. E quando nós falamos de verdade, a verdade pode se manifestar de forma relativa, né? A verdade dentro de um pressuposto da intelectualidade particular de cada um. Olha, a verdade no meu ponto de vista é esse, a verdade no meu ponto de vista é esse. No entanto, a verdade ela só é manifesta a partir de uma acariação, de uma contraposição de dois fatos, para que se chegue a um denominador comum do que realmente é a verdade. E Jesus ele vai fazer essa apresentação por intermédio de uma totalidade bíblica, haja vista que Jesus, muito embora ele tenha se manifestado fisicamente, corporalmente, a partir do Novo Testamento, mas Jesus ele sempre esteve presente ao longo de tempos idos, desde a existência do mundo. A existência do mundo só foi possível por ele, porque ele é ex nihilo, ele é autoexistente, ele existe por si mesmo, e assim, por sua vez, trazendo aí essa manifestação. Então, ao longo desse estudo sistemático que nós teremos, nós veremos aí a manifestação bibliocêntrica em todo o contexto histórico. Então, o nosso assunto no estudo introdutório é auxiliar das Sagradas Escrituras, porque as Escrituras, por si mesmas, elas já são suficientes.
Então, esse nosso estudo aqui será, podemos chamá-lo de um mapa de investigação, né? De como trataremos, de como poderemos agir e proceder aí no que compete ao estudo das Escrituras. Então, esse estudo será naturalmente para uma melhor compreensão do livro sagrado. Isso também é chamado, nos cursos de teologia, de exágoge. A palavra exágoge, ela vai trazer um sentido de preliminar ou introdução, ou seja, esse estudo vai trazer uma grande compreensão introdutória no que compete aos fatos relacionados à nossa Bíblia Sagrada. E um ponto saliente nele é que essa história ela chegou até nós e chegou com muita força, justamente porque essa história que nós temos aí ao longo de todo esse tempo, todo esse período em que a Bíblia ela foi sendo compilada livro a livro, todo esse período histórico, a Bíblia ela passou pelo teste do tempo. A Bíblia ela não envelheceu e ela continua em pleno vigor da juventude. Então, a necessidade desse estudo que ora nós iniciamos, sendo a Bíblia um livro divino, ele veio até nós por canais humanos, ou seja, Deus se fez valer de seres humanos para que esse material ele chegasse até nós. Claro que hoje nós temos aqui essa materialidade de forma literária nos livros que atualmente utilizamos, bem como vocês podem ver aqui, mas nem sempre foram dessa forma que nós temos aqui. Então, tivemos diversas dificuldades, tivemos processos evolutivos, que foram pontos importantes ao longo do tempo, mas Deus se fazendo valer de tudo o que era recurso disponível para o ser humano ao seu tempo, o ser humano pôde aproveitar essa oportunidade que Deus concedeu à humanidade e assim trouxe para nós este livro, que torna assim divino humano, ou seja, a autoria ela é divina, no entanto, a escrita ela é humana. O homem ele é apenas o amanuense, ele é o secretário de Deus na escrita bíblica. Essa palavra ela é viva e assim sendo Cristo que se tornou também divino humano, vai trazer aí essa manifestação no contexto bibliocêntrico. Quando nós lemos lá em João, no capítulo de número 1, e o verso de número 1, vai dizer o seguinte: no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. E nós vamos ter também em Apocalipse 19 e o verso de número 13, vai dizer o seguinte: e estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama é Palavra de Deus. Aqui nós estamos dentro de um contexto da segunda vinda em Cristo em glória, né? E aqui está tendo a manifestação de quem seria aquele cordeiro que João está contemplando. Claro que depois nós vamos estudar quanto a isso, mas aqui é só em uma sessão aqui de exágoge, uma sessão
preliminar para esse entendimento, que a palavra de Deus, nós estamos falando do próprio Cristo em sua abordagem aqui na Terra. Através da Bíblia, Deus se revela em linguagem humana para que o homem ele possa entendê-lo. Por essa razão, a Bíblia ela vai fazer alusão de tudo aquilo que é terreno e humano. Se nós observarmos aqui, ó, na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, em seu capítulo de número 3, Primeira de Coríntios 3, os versos 1 a 3 diz assim: E eu, irmãos, não pude falar como espirituais, mas como a carnais, como também a meninos em Cristo. Com leite vos criei, e não com manjar, porque ainda não podeis, nem tampouco agora ainda podeis, porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós invejas, contendas, dissensões, não sois porventura carnais, e não andais segundo os homens. Então aqui Paulo, ele fazendo uma menção à igreja de Corinto, ele vai dizer o seguinte: olha, para que eu possa explicar verdades espirituais para vocês, vocês precisam entender de forma carnal. Se vocês não entenderem de formas carnais, como que eu posso falar para vocês de coisas espirituais se vocês não conseguem fazer a leitura nem daquilo que vocês têm aqui? É isso que Paulo está dizendo neste texto. Eu vou ainda ler mais um texto no Evangelho de Marcos, capítulo de número 4. Marcos, no capítulo de número 4. Somente um verso de número 13, que vai dizer assim, ó: E disse-lhes: Não sabeis, pois, esta parábola? Como podeis entender todas as outras parábolas? Então aqui nós vemos a Bíblia ela sendo adaptada com uma linguagem humana, né? Então tudo aquilo que é terreno ele vai sendo mencionado. Jesus por diversas vezes ele faz citações de parábolas para que a multidão ali que está o seguindo possa compreendê-lo. Então, a Bíblia em si, ela tem essa roupagem, essa linguagem humana, daquilo que nós conhecemos, daquilo que para nós é natural, é comum aqui nessa esfera humana, para trazer verdades espirituais. E aqui nós temos a palavra de Deus nos trazendo este senso evolutivo. Porque a Bíblia ela vai se usar de linguagens como países, como montanhas, rios, desertos, mares, clima, solo, estrada, plantas, produtos, minério, comércio, dinheiro, línguas, raças, usos, costumes, culturas e por aí vai. Uma infinidade de citações que a Bíblia ela vai fazer para que cheguemos ao conhecimento da plenitude de quem é Deus. Entendermos quem é Deus. Claro que não entenderemos Deus aqui na nossa totalidade divina, porque Deus ele é infinito e nós somos finitos. Mas nós podemos entender Deus na nossa totalidade. Na totalidade de Deus, só quando nós partirmos deste mundo e estivermos na eternidade na presença de Deus, quando o Senhor fizer novo céu e nova terra. Mas enquanto nós estamos aqui, nós precisamos entender segundo essa nossa limitação, ou seja, nós podemos explorar a plenitude daquilo que somos, porque somos racionais, temos intelecto, nós temos
conhecimento, sabedoria, entendimento. Então, nós precisamos explorar tudo aquilo que temos em nosso âmbito corporal para entender Deus de uma forma a entender os seus propósitos. Isto é, Deus, para se fazer compreender, ele vestiu a Bíblia da nossa linguagem humana, adaptando todo o modo humano de percepção das coisas. A Bíblia, ela é, então, sem dúvida, um dos mais apreciados legados literários de toda a humanidade. Contudo, o seu valor, ele não se firma na maneira substancial do fato literário. A riqueza da Bíblia consiste no caráter essencial que ela possui. O caráter religioso, o caráter de religação para com Deus. Quando nós falamos de religioso aqui, nós não estamos falando de credo religioso, né? Mas sim da literalidade etimológica dessa palavra, que significa religar com Deus. Então, a riqueza que a Bíblia consiste no caráter essencial religioso da sua mensagem, que é transmitida de forma muito clara e sublime no livro sagrado. E o livro por excelência, por assim dizer. Tanto para o povo de Israel, em primeiro lugar, porque até então era um legado literário da nação de Israel, quanto para nós, que somos adeptos do cristianismo, que vamos ser denominados aí como Igreja de Cristo ou Igreja Cristã. Então, nessa coleção de livros, a lei se apresenta como uma ordenação divina, conforme a expressão do Êxodo, capítulo de número 20, bem como também o Salmo 119. Os profetas têm a consciência de serem portadores de uma mensagem que não é sua, mas que são mensagens divinas, né? Nós vamos encontrar, por exemplo, em Jeremias, no capítulo de número 1 e o verso de número 2, que vai dizer assim, ó: e a ele veio a palavra do Senhor nos livros de Josias, filho de Amon, rei de Judá, e no 13º ano do seu reinado. Então, veio a Jeremias a palavra do Senhor, não a palavra dele propriamente dita, mas ele é quem vai ser o escritor. Então, esse verso, ele está designado no livro de Jeremias, ou seja, no rolo que foi escrito pelo profeta Jeremias. No entanto, a palavra não é de Jeremias, a palavra é de Deus, e o próprio Jeremias, ele dá atestado disso, bem como Ezequiel, bem como Isaías e os profetas no passado. E os escritos ensinam a verdadeira sabedoria que só se encontra em Deus e tem aí a sua origem propriamente expressa no Senhor Deus. Nós vamos ter também um texto bastante interessante em Provérbios, no capítulo de número 8 e o verso de número 22, que diz assim, ó: esses aqui são aspectos prioritários da sabedoria. É como se a sabedoria ela estivesse aqui, Salomão escrevendo Provérbios, é como se ele desse voz à sabedoria, e a sabedoria ela vai fazer uma expressão de sentimentos. Ela vai dizer o seguinte: o Senhor me possuiu no princípio dos meus caminhos,
antes das suas obras mais antigas. Desde a eternidade fui ungida, desde o princípio, antes do começo da terra. Antes de haver abismos, fui gerada. Antes ainda de haver fontes carregadas de águas. Antes que os montes fossem firmados. Antes dos outeiros, eu fui gerada. E ainda ele não me tinha feito a terra, nem os campos, nem sequer o princípio do pó do mundo. Quando ele preparava os céus, aí estava eu. Quando compassava ao redor da face do abismo. Quando firmava as nuvens de cima, quando fortificava as nuvens do abismo, quando punha ao mar o seu termo, para que as águas não trespassassem o seu mando, quando compunha os fundamentos da terra. Então eu, com ele, era o seu aluno, e era cada dia as suas delícias, folgando perante ele em todo o tempo, folgando no seu mundo habitável e achando as minhas delícias com os filhos dos homens. Então aqui, dentro desse texto, Salomão aqui ele faz um cântico filosófico. E quando falamos de filosófico aqui, nós não estamos falando de filosofia nos moldes da atualidade, porquanto a palavra filosofia, que é um binômio, é filo mais sofia, filo é amor e sofia sabedoria. Então a palavra filosofia, ela é cântico, um cântico de sabedoria, ou seja, ela é um cântico de amor. Filosofia, amor à sabedoria. Então aqui nós temos esse cântico de amor sendo manifesto aqui pela sabedoria, pelos lábios e pela pena de Salomão, ao passo que ele vai escrevendo, ele vai tecendo, segundo a inspiração divina. Nós vamos entender posteriormente todo esse contexto de inspiração, mas de forma preliminar, para termos aqui esse entendimento de como a Bíblia ela é maravilhosa e ela é sublime para as nossas vidas. Esse valor religioso aparece não só no título sagrado das Escrituras, mas também na forma de que Jesus, em geral, e os autores do Novo Testamento se referem ao Antigo Testamento, isto é, os textos bíblicos escritos em épocas precedentes. Ocorre isso quando lemos que Deus fala por meio dos profetas, por meio de alguns livros. Nós vamos ter Jesus manifestando em Mateus, no capítulo de número 1, verso 22, capítulo 2, verso de número 15. Então, que esses profetas, eles falaram daquilo que era peculiar de Deus. Quando os profetas aparecem com aquelas pessoas mediante as quais ele diz ou anuncia algo, algum acontecimento, dentro de uma forma hebraica de expressão, que é a intenção do próprio Deus. Quando Jesus ele se manifesta, ele vai confirmar os escritos proféticos. E aí nós temos uma veracidade bibliocêntrica. Então nós temos lá no Evangelho de Mateus, dentro da fala de Jesus, Mateus, no capítulo de número 2, verso 17, olha. Que ele vai dizer o seguinte: então se cumpriu o que foi dito pelo profeta Jeremias. Ou seja, aqui nós temos uma profecia cumprida acerca de Jesus, né? Então, aqui Mateus escrevendo que aquilo havia se cumprido como profecia
veterotestamentária, ou seja, no Velho Testamento, acerca de Jesus. Quando também se afirma que a permanente autoridade das Escrituras, né, que Jesus cumpriu a lei e os profetas, nós vamos ter em Mateus, no capítulo 5, versos 17 ao 18, João 10, 35, ou quando se relaciona de forma aberta com relação à ação do Espírito Santo, né? Essas formas magistrais de expressão e convicção comum a todos os cristãos em revelação ao valor propriamente dito das Escrituras são encontradas nas páginas da Bíblia de uma forma total, como uma manifestação, por exemplo, da segunda carta a Timóteo, no capítulo de número 3, segunda carta de Paulo ao seu discípulo Timóteo, no capítulo de número 3, e o verso 15, que vai dizer o seguinte, que desde a tua meninice sabe as sagradas letras, que podem te fazer sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a Escritura, divinamente inspirada, é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e aperfeiçoadamente instruído para toda boa obra. Isso nós estamos falando aí, obra, não somente naquilo que compete fazer algo em sentido eclesiástico ou no sentido da igreja, mas toda obra corporal que o homem exerce sobre a terra. Além disso, quando Jesus falava, era a manifestação da palavra de Deus, pois antes de tudo, ele é Deus, conforme nós lemos lá em João, no capítulo de número 1, esse texto primário que nós passamos. Então, João capítulo 1, versículo 1, versículo 18, capítulo 10, verso 30, e assim por diante. O escritor do terceiro evangelho, Lucas, ele vai declarar que quando as pessoas ouviam Jesus, eles estavam ouvindo literalmente a palavra de Deus. E essa expressão nós vamos ter aí em Lucas, no capítulo 5, e o verso de número 1. Então, nós temos uma totalidade desses indícios de que a Bíblia, ela é indubitavelmente a palavra de Deus, né? Em outras palavras, ele tinha dentro de si, Jesus, aqui em esfera humana, ele tinha autoridade divina para falar de Deus, porque ele era o próprio Deus manifesto. É tão importante ouvir as palavras de Jesus, porque Jesus ele diz o seguinte: quem ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação. Isso, essa declaração descrita aqui no Evangelho de João, no capítulo de número 5. Na realidade, Jesus está tão estreitamente identificado com a palavra de Deus que ele é chamado de o Verbo de Deus, ou o Verbo divino no Evangelho de João, né? No princípio era o Verbo e o Verbo estava com Deus. Verbo é palavra, a palavra grega ali é logos. Logos é palavra, né? Então Jesus, ele é literalmente a palavra de Deus. A palavra de Deus é o registro do que os profetas, os apóstolos e Jesus falaram. Então, quando nós pegamos a Bíblia Sagrada, nós estamos ali com registros, os documentos oficiais da expressão divina para a humanidade,
no que compete a uma humanidade que vai andar alinhada e ordenada em valores, em princípios, em preceitos, de forma adequada sobre esta terra. A Bíblia, perdão, a Bíblia, ela não é um livro simplesmente para religiosos. A Bíblia, ele é um livro para seres humanos. No entanto, a forma de compreender a Bíblia, ela precisa ser dentro de um aspecto religioso, porque a manifestação se dará por meio do Espírito Santo, quem vai conduzir o ser humano no âmbito da palavra. E aí a necessidade de estarmos envoltos a uma igreja local. No entanto, essa Bíblia ela vai falar de tudo aquilo que é puro, de tudo aquilo que é pleno em aspecto total da situação. Tem uma aluna que ela trouxe uma designação que eu achei bastante oportuna, né? Ela chama o estudo de teologia de gestão de infraestrutura, ou seja, a Bíblia ela é uma construção do caráter humano. E quando nós falamos de teologia, a palavra teologia, ela é um binômio também. Ela é theo, que significa Deus do grego, mais logia, que é estudo. Então, teologia é o estudo sobre Deus, o estudo do compreendimento da revelação que o Senhor trouxe de si mesmo por meio das passagens e palavras descritas na Bíblia Sagrada. Então, quando uma pessoa ela vai receber uma palavra de Deus, em um âmbito profético, por exemplo, ela precisa estar embasada nas Escrituras. Nenhuma profecia ela tem autoridade por si só se ela não tiver um embasamento na palavra de Deus. Então, o que se diz de uma pessoa que recebe, então, uma profecia ou uma revelação no âmbito de um culto de adoração? Ela está recebendo ou não uma palavra de Deus? A resposta é que sim. Essa pessoa está recebendo a palavra de Deus de forma profética, ela vai ter ali um embasamento nos propósitos preditos por Deus. Então, ela está recebendo a palavra de Deus. Então, Paulo, ele assevera que semelhantes passagens estão sujeitas por avaliações dos profetas. Todavia, há a possibilidade de tais profecias não serem palavra de Deus. Ou seja, algumas profecias, mesmo em âmbito religioso, pode não ser palavra de Deus, mas podem ser palavras humanas, que não vão produzir o efeito que Deus espera, porque não foi ele quem emitiu. Logo, a Bíblia também ela deixa claro esse feito. Paulo, escrevendo aos Coríntios, no capítulo de número 14, ele vai dizer o seguinte, e falem 2 ou 3 profetas, e os outros julguem. Né? Julgar aqui não é julgar o profeta, mas julgar a profecia. Esse julgar a profecia é se a profecia ela condiz com a palavra de Deus. Porque nenhuma experiência espiritual ela está acima da palavra de Deus. Tudo precisa ser embasado na palavra de Deus. Só que como você vai julgar a profecia que está sendo apresentada, que está sendo dita, que está sendo proferida naquele momento, se não conhecer a palavra de Deus? E conhecer, não estou falando decorar a Bíblia de capa a capa,
é conhecer o mínimo de compreendimento para saber como Deus trata, como Deus se relaciona, como Deus expressa com o povo, qual que é o propósito de Deus, quais são as finalidades nas quais nós estamos inferidos sobre essa terra para nos ligarmos novamente com Deus. Então, somente em sentido secundário que os profetas hoje falam sobre inspiração do Espírito Santo. Ou seja, uma pessoa, tudo aquilo que ela diz é palavra de Deus? Não. Sob inspiração divina, ela vai dizer a palavra de Deus. Por mais que ela tenha aí um dom de profecia, coisa que nós vamos tratar depois, em um artigo separado quanto a isso, né? Então, a sua revelação jamais deve ser levada a um patamar de inerrância, né? Olha, fulano aqui, ele falou a palavra de Deus, então tá tudo certo. Não, precisa ver se aquilo que o fulano disse realmente condiz com a palavra de Deus, mesmo que ele esteja colocando Deus como centro ali da sua fala. Então, a Bíblia em si, ela vai ter aí algumas atuações e umas definições que ela traz em seu escopo, que vai ser de suma importância, mas é de total relevância entender um ponto. Por mais que nós estamos aqui tratando em teologia, o termo Bíblia, ele não se acha em nenhuma das palavras das Escrituras, certo? A palavra Bíblia não está dentro da Bíblia. Em lugar nenhum você vai encontrar a palavra Bíblia, até porque a palavra Bíblia é uma palavra nova, né? Vamos dizer assim. Não nova dos nossos tempos, mas relativamente nova no que compete ao senso da humanidade, tá? Então, o termo Bíblia, ela se acha mais evidente dentro de um campo eclesiástico. Esse termo Bíblia, ele é derivado da palavra grega biblos, que foi usado pela tradução da Septuaginta. A Septuaginta é a tradução do hebraico para o grego, do texto original, e pela primeira vez manifesta em Gênesis no capítulo de número 5 e o verso de número 1. Então aqui, ó, em Gênesis, no capítulo de número 5, nós vamos ter o seguinte texto. E este livro das gerações de Adão, no dia em que Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez, Deus o fez, certo? Então aqui nós temos este livro de forma relacional, de Deus manifestando aqui as gerações de Adão, e aqui nós temos a palavra livro das gerações. Este é o livro das gerações. Então, esse texto, quando ele foi traduzido, escrito primariamente em hebraico, quando ele foi traduzido pela Septuaginta, que vai traduzir aí para o grego, ele vai ter aí essa manifestação da palavra biblos, né? Mas a palavra original aqui é sefer. Sefer significa livro. Quando ela foi traduzida de hebraico para o grego, a palavra foi traduzida por biblos, certo? Ou biblos. Biblos é usado para ser compilado um documento, certo? Ou seja, ele vai ter aí uma espessura, por assim dizer, né? Então, ele seria um registro,
ele seria um compilado de documentos, né? Com o passar do tempo, a terminologia Bíblia, ela vai ter aí, Biblos, melhor dizendo, vai ter a sua aplicação ao um monte de livros que foram sendo relacionados. Então, você vai ter aí esses livros que eles vão sendo escritos de forma gradativa. Então, vai se escrever o primeiro livro e mais antigo livro da Bíblia, ele é Jó. Então, quem escreve Jó é Moisés. Moisés vai escrever Jó. Depois, Moisés ele vai escrever Gênesis, ao passo que ele vai escrevendo Êxodo, Números, Levíticos e Deuteronômio. Então, aí, nós temos a expressão de diversos livros. Nós temos vários livros que vão sendo escritos. Assim como Biblos é um livro, então nós vamos ter o livro de Gênesis, nós vamos ter o livro de Êxodo, nós vamos ter o livro de Levíticos, nós vamos ter o livro de Números, o livro de Deuteronômio e o livro de Jó. Então aí nós temos 6 livros. Como nós temos aqui livro em pluralidade, a compilação deste livro, ela vai derivar a palavra biblioteca. Ou seja, o que é biblioteca? A biblioteca seria um lugar onde se tem diversos livros, né? Então, com o passar do tempo, essa terminologia ela vai entrar no contexto das Sagradas Escrituras. Ou seja, como vai se tendo diversos livros e todos os livros vão ficar juntos em um único livro, então ela é uma biblioteca, ela é uma pequena biblioteca que é constante de 66 livros. Então, por isso, nós vamos ter aí a característica da palavra biblion. Biblion é a palavra grega para biblioteca, né? Ou seja, diversos livros. Então, dentro dessa terminologia, nós vamos ter aí de forma plural essa palavra que ela vai sendo derivada como conjunto de livros, sendo eles 39 no Antigo Testamento e 27 no Novo Testamento. Então, aí nós temos um conjunto de livros que foram escritos e relacionados aí num espaço de aproximadamente 100 anos, aliás, de 1.100 anos. Nós temos para a escrita do Antigo Testamento, nós temos 1.000 anos, aproximadamente, e o Novo Testamento foi escrito dentro de 100 anos. Muito embora ele leva em consideração aproximadamente 1.500 anos de história, certo? 1.500 anos de história de uma totalidade que compete aí ao Antigo e ao Novo Testamento, sendo dividido aí no Antigo Documento e o Novo Documento, né? Ou seja, o Antigo Testamento e o Novo Testamento, né? Então, dentro da própria Bíblia, nós temos alguns nomes e derivações que a Bíblia ela vai receber ao longo do tempo, né? Então, nós temos aí, por exemplo, mais de 19 nomes na Bíblia, encontrados tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Essa lista de livros, nós vamos ter em primeira instância o livro de direção. Esse livro de direção, ele vai estar descrito em Deuteronômio, no capítulo de número 31 e o verso de número 26, que é o livro da lei. Lei representa direcionamento, né? Então, aí a característica de livro de direção. Então, Deuteronômio 31, 26 está escrito da seguinte forma: tomai este livro da lei e ponde-o ao lado da arca do pacto, ou arca da aliança do Senhor vosso Deus, para que ali seja por testemunha contra vós.
Então, a Bíblia, ela é descrita como um livro de leis, né? Um livro que nos conduz, que nos dá um direcionamento. As leis, as quais não são destinadas a nos escravizar e nem tampouco para sufocar o nosso relacionamento com Deus, mas que se destina exclusivamente a aumentar o nosso conhecimento do sentido da justiça divina e nos direcionar em Cristo. Então, aí, em primeira instância, nós temos o livro de direção, o livro da lei. Nós vamos ter também uma referência em Romanos, no capítulo de número 1 e o verso de número 16, que vai dizer o seguinte: porque não me envergonho do evangelho. E a palavra que quero me ater aqui é evangelho, tá? Pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Então, este livro, ele é um livro de salvação. Ele é um livro do evangelho. Evangelho, a palavra evangelho significa boas novas. Então, são as boas novas de salvação. Então, ele é um livro de salvação. A Bíblia revela o evangelho, a boa nova sobre o Senhor Jesus Cristo através do Filho de Deus, que veio nos livrar e salvar da perdição, né? Conforme a expressão de Lucas 19, verso de número 10. Nós temos também ainda, em Romanos, no capítulo de número 1 ainda, e o verso de número 2, que ele antes havia prometido pelos seus profetas nas Santas Escrituras. Então, aqui nós temos a palavra Santas Escrituras. Veja só, todas essas terminologias, Santas Escrituras, Evangelho, Livro da Lei, são designações para a Bíblia. Ou seja, o nome Bíblia não está inferido, mas ele está inferido de formas diferentes, nos quais competem o mesmo sentido. Então, a Bíblia é uma coleção de escritos sagrados que são santos, autoritários porque têm uma autoridade, e foram inspirados por Deus. Então, existe uma autoria humana de quem escreveu. No entanto, a inspiração deste livro, ela é divina. Então, este ponto de Romanos, no capítulo de número 1 e o verso de número 2, Sagradas Escrituras, nós poderíamos qualificar como o vindo de Deus, o livro vindo de Deus para a humanidade. No Salmo 19, verso de número 7, nós temos: a lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Então, aqui, em Salmos, nós temos aqui Davi chamando a Bíblia de a lei do Senhor. Esse refrigério e perfeita, nós temos aqui a lei perfeita. Um sentido de direção que ele é perfeito, ele não tem ruptura, ele não tem fragilidade, ele não tem erro, ele é puro, perfeito e pleno. As leis da Bíblia não devem ser confundidas com qualquer outra, porque são mandamentos advindos de Deus, só dele, e não de ideias ou ideais humanos. Atos capítulo 7, o verso de número 38, nós temos o seguinte: este é o que esteve na congregação no deserto, com o anjo que lhe falava no Sinai, com os nossos pais, o qual recebeu as palavras de vida para vos dar. Então, nós temos aqui palavras de vida. As palavras de vida, nós poderíamos qualificar aqui como um livro de condução, de como nós vamos conduzir a nossa vida de forma pura, plena, perfeita
para uma eternidade, para que nós possamos ser eternos com o Senhor, né? A Bíblia é um livro vivo e cada livro, capítulo e versículo são vivos com o conhecimento e a sabedoria manifesta por Deus. Nós temos ainda em Colossenses, no capítulo de número 3 e o verso 16, a palavra de Cristo habite em vós ricamente em toda sabedoria. Ensinai-vos e admoestais uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, louvando a Deus com gratidão em vossos corações. Então, veja só, a palavra de Cristo habite em vós. A palavra de Cristo é uma outra designação aqui para a Bíblia. No entanto, como Paulo ele vai dizer aos Colossenses que a palavra de Cristo habite em vós, aqui nós temos a palavra repartida. É a palavra que vai habitar em cada um de forma consecutiva. Essa mensagem de Cristo é a mensagem da salvação que somente Deus ele pode realizar a salvação do pecado através do único que pode salvar, que é Cristo. Somente Deus, em Cristo, pode salvar. E para isso a palavra ela precisa ser repartida. A Bíblia ela precisa ser distribuída para as pessoas. Nós temos ainda na segunda epístola de Paulo a Timóteo, no capítulo de número 3, e o verso de número 16, que vai dizer o seguinte, que toda a escritura aqui, nós temos justamente a designação para a Bíblia. Toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, repreender, para corrigir, para instruir em justiça. Aqui nós temos, vamos designar dessa forma, um livro de registro, né? Toda escritura, ou seja, tudo aquilo que foi registrado, ele é para proveito nosso. Tudo aquilo que foi registrado nas Sagradas Escrituras é proveitoso para a nossa vida, para nos ensinar, para nos repreender, para nos corrigir, para nos conduzir em justiça, né? Na época de Jesus, o termo aplicado para a Bíblia era Escritura, né? Era aplicado ao Antigo Testamento, conforme uma citação nós vamos ter aí em Mateus 21, 42. De certa forma, todo escrito, a narrativa ou qualquer outro fato, desde que fosse anotado com pena e tinta, era considerado como uma escritura, ou seja, havia sido escrito, né? Em nossa época, as Sagradas Escrituras podem ser definidas como todos os escritos, tanto do Antigo como do Novo Testamento, levando em consideração a sua inspiração, que é divina. Nós temos uma outra designação ainda em Salmo 40 e o verso de número 7, que vai dizer o seguinte: então disse eu, eis aqui venho, no rolo do livro está escrito ao meu respeito. Veja só, rolo do livro, aqui nós temos uma outra designação para a Bíblia, né? Então, esse rolo nós poderíamos derivar aqui como o livro revelado, ou seja, aquilo que foi revelado para a humanidade. Então, aqui uma profecia messiânica, que é uma designação que no rolo, aqui é um salmo messiânico, profético, que Jesus diria posteriormente, que no rolo está escrito ao meu respeito. Ao profetizar sobre Jesus, então, a Bíblia ela se refere a si mesma como um rolo, ou seja, trazido aí como uma revelação que se desenrola gradativamente, ou um pergaminho documentado com conhecimento e o valor inestimável a ser compartilhado de geração em geração, né? Uma outra designação para a Bíblia nós vamos ter em Efésios, no capítulo de número 6 e o verso 17, que vai dizer o seguinte: tomai a espada do Espírito. A espada do Espírito também é uma designação para a Bíblia, né?
que é a palavra de Deus, diz o versículo. Então, a palavra do Espírito, ou a Bíblia em si, também é uma arma de ataque, para que nós podemos apresentar na nossa vida, para que possamos nos defender de todos os ataques deste presente século. E ataques aí, estou falando não de forma física, mas de forma espiritual, no que compete à ação do pecado. Então, o escritor aos Hebreus diz que a Bíblia é mais cortante do que qualquer espada afiada de 2 gumes. Então, ela é capaz de dividir a alma e o espírito, e de juntas e medulas, e é aptas para discernir pensamentos e intenções do coração, conforme o escritor aos Hebreus, no capítulo de número 4 e o verso de número 12. Nós temos também em João, no capítulo de número 17, o verso de número 17, dizendo o seguinte: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Ou seja, a verdade aqui é uma outra designação para a Bíblia. Então, santifica-os na Bíblia, a tua Bíblia é a verdade. Então, santificação nada mais é do que pureza. Então, a Bíblia ela vai trazer pureza para os nossos corações. Então, aqui, ela é um livro de pureza, de preparação, de aptidão para o uso adequado. Já que a Bíblia é a palavra de Deus, então ela é a verdade. Cada palavra é da mente de Deus. Já que ele é a verdade, então a sua palavra também tem que ser a verdade. Nós temos ainda em Lucas, no capítulo de número 11, o verso de número 28, que vai dizer o seguinte: mas ele respondeu: antes, bem-aventurados que ouvem a palavra de Deus e a observam. Então, palavra de Deus aqui é um outro nome para Bíblia, né? E aí nós temos aqui, dentro desse sentido, que bem-aventurado aqueles que ouvem. Então, a Bíblia é um livro de conselhos eternos, para que o homem possa estar envolto ao sentido divino. Nós temos no livro de Deuteronômio, por exemplo, no capítulo de número 12, nós temos a palavra Devar Adonai. Devar significa palavra, Adonai significa Senhor. Então, Devar Adonai é palavra do Senhor. É uma das associações mais comuns na literatura hebraica, ou seja, no que compete ao Antigo Testamento, e esse termo ele vai trazer uma designação literalmente divina, né? Então, por esse motivo, a terminologia indica que era o termo coberto de autoridade divina, e vocês podem observar esse termo palavra de Deus no Salmo 103, verso 20, e Deuteronômio 12, 32. Nós temos ainda a palavra manifesta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 2, e o verso de número 16, ele vai dizer o seguinte: retendo a palavra da vida. Palavra da vida é também um nome para a Bíblia. Só que com a designação que Paulo está fazendo aqui, retendo a palavra da vida, reter é conservar, é cuidar, é guardar. Então, aqui nós temos um livro de conservação. Ou seja, quando aplicamos a palavra de Deus nas nossas vidas, nós estamos conservando a nossa vida. A Bíblia revela a diferença entre a morte e a vida. A vida eterna que está diante daqueles que aceitam Jesus e a Cristo como seu Salvador, e a morte para aqueles que não a aceitam. Então, aqui ele não vai ser conservado para uma vida eterna por não dar ouvido à palavra de Deus. Um outro, e ficamos por aqui, é Salmos 12, verso de número 6, que vai dizer o seguinte: as palavras do Senhor são palavras puras,
como prata refinada numa fornalha de barro, purificada 7 vezes. Então, veja só, as palavras do Senhor são palavras puras, né? Palavras puras aqui, as palavras do Senhor é uma outra designação para a Bíblia, que caracteriza as palavras fiéis, que não podem ser modificadas, elas são puras, elas não podem ser extraídas, nem um ponto e nem inserido outro. Por isso que o Senhor diz que ai daquele que tirar um tio ou colocar uma vírgula, né? Ai daquele que fizer uma adição ou ai daquele que fizer uma retirada, que vai modificar o sentido pelo qual designou. As palavras da Bíblia são perfeitas e sem falhas, porque são palavras do Senhor, proclamadas pelos profetas, apóstolos, para revelar o amor e a glória de Deus para toda uma geração. Então, nós temos que conhecer a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é de suma importância para as nossas vidas. Quem não as aceita está perdendo por si só, né? Está destruindo a sua vida, aquilo que poderia estar ganhando em âmbito total, eu digo, né? Em sentido matrimonial, em sentido trabalhista, em sentido familiar, em todos os âmbitos da nossa vida, relacional, todos os âmbitos da nossa vida, ao não darmos ouvidos às palavras de Deus, né, nós estamos perdendo a nossa vida em si. Deixamos de ter felicidade, deixamos de ter prosperidade, deixamos de ter cultura, porque a ciência do Senhor, ela aperfeiçoa a nossa alma. Então, que Deus em Cristo continue abençoando a vida de cada um de vocês e que a palavra de Deus possa ser o livro da sua vida. Faça uso da palavra do Senhor, pois ela só tem a agregar na sua vida, nessa vida e na vinda vindoura. Que Deus em Cristo o abençoe em o nome de Jesus. Amém.